Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, pode tomar o seu assento. Pastor Everton já fez as saudações da casa, que Deus abençoe você. Seja bem-vindo nessa noite especial de ceia. Sempre é bom ver essa casa cheia de pessoas cheias de Deus, amém? Glória a Deus, que alegria. Nós estamos com uma série aos domingos, falando sobre a missão da igreja, a importância da missão da igreja e o papel da igreja, e eu quero continuar falando sobre isso. E hoje eu quero falar sobre sermos testemunhas. Diga assim comigo: nós somos testemunhas. E eu quero falar sobre isso. O que é nós sermos testemunhas dentro do contexto do papel da igreja? A você que está conectado conosco online, que Deus possa abençoar. Você que permite nós entrarmos na tua casa, seja muitíssimo abençoado. Depois você também que não nos segue no canal, ou não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Igreja Seda, se inscreve lá. Você vai com certeza poder assistir esse culto depois, essa mensagem você pode assistir depois também. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, por gentileza. Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 em diante. Atos dos Apóstolos. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João e você tem Atos. É o quinto livro do Novo Testamento. Na realidade, esse livro é o livro que fala da história da igreja, né? Da igreja primitiva, história dos apóstolos após a ascensão, a subida de Jesus aos céus. Esse livro é para mim um dos que eu sou apaixonado por ele. Esse livro é maravilhoso. Atos dos Apóstolos. Quem achou, diz amém. Ok, olha o que diz esse texto. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Aqui, né, esse texto tão maravilhoso, e quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, que não foi uma testemunha, não foi um discípulo de Jesus, foi um discípulo de Paulo, e não foi alguém que andou com Jesus, mas foi ele que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico, ele era médico, e escreveu também Atos dos Apóstolos. A palavra testemunha, para você entender o que é uma testemunha, vem da palavra grega mártir, que também dá origem à palavra martírio. Olha que interessante isso, que significa aquele que está disposto a morrer por uma causa. Eu gosto muito da Bíblia e me aprofundar nela, e sou estudante da palavra já há muitos anos, desde de garoto, desde adolescente. A Bíblia ela não é um livro para ser lido. Sabe por que muitas pessoas se frustram com a Bíblia? Porque elas leem a Bíblia, elas não estudam a Bíblia. A Bíblia não é um livro para você ler, é um livro para você estudar. Grava isso, amém? Não é um livro, um simples livro para você ler, mas é um livro para você estudar. Para você estudar, para você meditar nele. Porque às vezes a gente lê, se a gente lê a Bíblia como a gente lê uma revista, como a gente lê um jornal, não tem o mesmo efeito. E eu sempre digo e gosto de recomendar que você possa, antes de você iniciar um plano de leitura da Bíblia, você ore antes com o próprio autor dela. Imagina, né? É o livro onde você tem direito de falar com o autor antes de ler ele. Então você fala com o próprio autor da Bíblia e diz: olha, o senhor que inspirou homens para escrever ela, eu gostaria de conversar com o senhor antes de eu começar a ler. E você, mergulha nas escrituras.
Então, só para vocês entenderem, contextualizando aqui, e sereis minhas testemunhas. Mas é interessante nesse versículo que fala, mas receberão poder, o dunamis, o poder de Deus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que poderoso isso. Então grave que essa palavra testemunha, ela quer dizer mártir, aquele que morre e que defende uma causa. Queridos, nós temos uma grande missão na terra, de sermos testemunhas de Jesus. Mas deixa eu falar algo para vocês sobre isso. Tudo começa no jardim. Que jardim, pastor? O jardim do Éden. No jardim do Éden começa um plano de uma promessa divina de Deus extraordinária. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 5, diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Então, lá no início de tudo, no jardim, já estava se falando daquele que viria. Quem está entendendo? Então, desde o jardim, Cristo é também descendente de Abraão. E a bênção está sobre todas as famílias da terra. Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência desta, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Está falando de Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15. A promessa. Jesus, o profeta semelhante a Moisés, revelando a legislação do céu. Moisés recebe o decálogo, os 10 mandamentos. Foi com Moisés que se perpetua até nos dias de hoje, e assim se perpetuará até a volta do Cordeiro de Deus. Mas Jesus veio também como profeta para trazer a legislação do céu, tanto que ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Isso é um decreto. Olha que extraordinário isso. Irmãos, o plano de Deus é restaurar ao longo dos séculos. Então Jesus entra, porque olha que interessante, ele é descendente de Abraão, ele é a raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Porque foi prometido a ele um trono eterno. Ele sentaria sobre um trono eterno. Ele é o leão da tribo de Judá. Esse é Jesus. Então Jesus vem e entra no contexto da humanidade, sendo 100% homem, 100% Deus. Isso se fala sobre a dualidade que nós estudamos, 100% homem, 100% Deus. Ele entra no contexto da humanidade. Como que isso acontece? O anjo Gabriel desce, vai até uma virgem chamada Maria, uma moça, que ainda não havia se deitado com o seu noivo, que era José. José, o carpinteiro. Então o anjo vem e anuncia e diz para ela: jovem, você foi escolhida. Imagina, um anjo desce diante daquela moça e fala para ela uma extraordinária promessa e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, tu darás à luz a um menino, tu vai colocar o nome dele de Emanuel. Olha como a Bíblia ela não é desconectada. Olha que interessante isso, porque Emanuel, quando Jesus está no final dando tchau para os seus discípulos, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Qual é o significado de Emanuel? Deus conosco, Deus todos os dias conosco. Então vem Jesus, 100% o quê? Diga comigo, 100% Deus, mas com vontade, que a gente possa olhar, com vontade, gente. 100% Deus, 100% homem. Esse é Jesus. Eu sou 100% homem, não sou 100% Deus. Eu não tenho a divindade em mim.
Os gregos defendiam essa teoria, mas Jesus vem nesse contexto. Ele tabernaculou entre os homens e ele subiu ao madeiro para morrer. No mês de abril nós vamos falar sobre a série Jesus, sobre ele. Nós vamos pregar sobre ele. E o mês de abril nós temos o maior feriado cristão da face da terra, que é a Páscoa, a paixão de Cristo. Para todos os cristãos católicos, protestantes, evangélicos, luteranos, metodistas, o maior feriado do mundo. Então você está entendendo essa linha? Então ele veio, tabernaculou entre nós e ele foi ao madeiro. Não é o hambúrguer, madeiro. Estou falando da cruz, madeiro. Ele foi morto na cruz. Por que ele foi morto na cruz? Porque havia um decreto. Preste bem atenção nisso, eu sei que vocês prestam atenção. Havia um decreto no jardim que se você pecar, você iria o quê? Morrer. Então Jesus encarnou, Jesus não reencarnou. Por isso que nós não acreditamos na doutrina da reencarnação. Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Quem está entendendo isso? E não é invenção minha, é palavra. Então Jesus encarnou para quê? Para pagar a dívida. Porque o pecado entra no jardim. E quando o pecado entra, o pecado faz o quê? Gera morte. A morte é separação. Então Jesus ele veio como o Cordeiro Imaculado pagar essa dívida. Por isso que a palavra redenção, ela tem o sentido de quitar dívida. Nós fomos, a expressão, nós fomos redimidos, ou seja, a dívida foi paga através de sangue. Se você assistir com teus filhos um bom filme para você assistir, já se passou alguns anos, Crônica de Nárnia. Quando você assiste o Crônica de Nárnia 1, acontece isso. Lá na Tábua de Pedra, o leão é levado para lá. Quem é o leão? C.S. Lewis, o grande de ateu a um dos maiores escritores cristãos do mundo, C.S. Lewis, esse inglês. Ele escreve Crônica de Nárnia. Então ele relata o quê? O leão, o guarda-roupa e a feiticeira. Que interessante isso, né? O leão, Jesus, o guarda-roupa, o caminho, a porta larga, a porta estreita, o caminho para o céu e a feiticeira. Que você não precisa nem imaginar quem é. É o chifrudo. Né? Então ele encarnou para pagar a dívida, morrendo em nosso lugar, derramando seu sangue. E escute isso, e destruindo o domínio de Satanás. Destruindo o domínio, todo o domínio das trevas. Quando eu digo todo, é todo. E ele abriu um novo e vivo caminho com a sua presença. Um novo e vivo caminho. E ele estabeleceu comigo e com você, através do seu sangue, uma nova aliança. Uma nova aliança através do seu sangue. Você vai entender algo, ainda nos dias de hoje existem derramamento de sangue de animais, porque essas pessoas, iludidas pelas trevas, elas não entenderam o propósito de Cristo. Todo derramamento de sangue hoje, ele não vale nada diante de Deus, vale para demônios, mas nada para Deus, porque Deus já entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele que é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro aquele que foi imolado na cruz do Calvário, ele pagou o preço, não precisa se sacrifício de animais nos dias de hoje, isso é inválido. Quem está entendendo? Não precisa mais, isso é a antiga aliança, é a velha aliança. Nós estamos aonde? Digam comigo, na nova aliança. Isso aí, nós estamos na nova aliança. Por quê? Porque Jesus, 100% Deus, 100% homem, encarnou e habitou entre nós. Assumiu a forma de servo, não usurpou ser igual a Deus. E foi até a morte e morte de cruz. Posso ouvir um amém? Isso é extraordinário, gente. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a entender aonde nós estamos o quê?
inseridos. Além de ir ao madeiro, ser morto, então ele ressuscita ao terceiro dia. E ele se apresenta aos seus discípulos. Olha que interessante o que ele diz em Mateus capítulo 28, no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi-me dada no céu. Só no céu e na terra. Aqui está falando, você sabe o que significa em grego a palavra toda? Diga comigo, toda. É toda. Amém? Vocês estão excelentes em grego aqui na igreja. Palavra toda no grego é toda. Toda. Então toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ninguém tem mais autoridade que Jesus no céu e na terra. Ele disse toda a autoridade. Então, nada na criação, escute, nada na criação está fora do domínio de Jesus. Obviamente que nem tudo que acontece no mundo Deus aprova, mas tudo está sobre o domínio dele. Nem tudo que está acontecendo Deus está assinando embaixo, Deus está aprovando, mas tudo está sobre o seu domínio. Então, o que ele faz conosco? Jesus nasce, cresce, estuda, passa por um martírio, é crucificado, morte de cruz, retorna, apresenta para os seus discípulos e diz para eles: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o outro Consolador que ele tinha prometido lá atrás. Que quando eu for para o Pai, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês abandonados, virá o outro Consolador, é esse mesmo, o Paráclito, aquele que está ao lado. Então ele diz o quê? E serão minhas testemunhas. Isso é tão extraordinário, gente. Ser testemunhas é ser comissionado para o ID, para uma missão. É isso. Então ali ele comissiona a sua igreja e ele dá a ela uma missão. Todos nós estamos engajados em uma missão. Engajados em uma missão. Então Marcos também diz isso. O evangelista Marcos, no capítulo 16, no verso 15, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aí eu faço a seguinte pergunta: a nossa responsabilidade é salvar e condenar pessoas? Quero que você reflita aí. A nossa responsabilidade é salvar e condenar pessoas? O que vocês acham? É pregar, não é salvar e nem condenar. É pregar o evangelho. E por sinal, talvez muitos de nós fazemos muito pouco isso, porque somos egoístas e cuidamos do nosso próprio umbigo. A minha casa talvez a síndrome de Noé: construir a arca, está todo mundo da minha família está salvo, o resto que se exploda, o resto vai morrer mesmo debaixo d'água. Mas esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não é egoísta. Nós temos uma missão, só que nós esquecemos isso. Grave isso, a nossa responsabilidade não é salvar ninguém, nem muito menos condenar. A nossa missão é pregar o evangelho, porque a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. É você todos os dias, quando você sair da sua casa, é você pegar o jornal das boas notícias do evangelho e distribuí-lo para todas aquelas pessoas que você consegue. E olha o que mais me fascina no evangelho. Então ele disse, Jesus: estes sinais, em Marcos, no capítulo 16 ainda, 17 e 18, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Creem em quem, gente?
E creem em quem? Digam comigo, em meu nome. Diga em meu nome. Olha o que ele está dizendo. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios. Eu adoro expulsar demônios. Falarão novas línguas. Avança. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse é o Evangelho de Cristo, gente. Fomos enviados na autoridade do seu nome. Quando Deus me chamou ainda na juventude, Ele me comissionou na autoridade do seu nome. Eu não fui enviado no nome da minha igreja, mas no nome dEle. A expulsar demônio, a curar os enfermos, a proclamar a libertação. Fomos enviados na autoridade do seu nome. Hoje nós temos um casal de missionários que são pastores, então eles não vão se ofender com o que eu vou falar. Mas durante muito tempo a igreja ensinou uma coisa errada. Que missão era só para missionário. Errado. Errado isso. Errado, erradíssimo. E nós temos que mudar isso. Dia 23 eu vou receber o pastor Norton aqui, que está com um orfanato, uma escola na Tailândia, Camboja. Vai estar ministrando aqui dia 23, antes de voltar para a Ásia. Mas entenda, isso foi ensinado de forma errada. Irmãos, eu sou rato de igreja. Então eu me lembro, congressos estaduais lotados de mais de 5.000 jovens. Então fazia apelo de missão. Meu Deus, aquele monte de jovens que eles queriam ir para fora, queriam ir para a África, queriam ir para isso, queriam ir para aquilo. Mas nunca ganharam um vizinho para Jesus. E querem ir para a África. E a doutrina errada que eu digo para vocês, sabe o quê? Que a palavra missão, naquela época, era para um pequeno grupo de pessoas que queria ser missionário. Nada a ver. A palavra missão, ela significa envio. É a mesma origem da palavra apóstolos, que quer dizer enviado. E apóstolos é um termo grego e romano da época, porque os romanos eram os apóstolos primeiros que davam as missões aos seus soldados. Então os seus soldados, juntamente com os seus batalhões, tinham uma missão, eram os apóstolos. Olha que interessante, nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de um império que governava a região da Judeia. E qual era o império? Era o império mongol? Otomano? Não, era o império romano. Então nós herdamos palavras como apóstolos, testemunhas, mártires. Fazer parte da igreja é estar em missão. Então você já se considere um missionário. Você se considere um missionário, porque você está inserido em uma missão. Fazer parte da igreja é estar em missão, porque Jesus nos enviou ao mundo. Eu não sinto mais nada aqui, eu não tenho o que fazer. Não tem porque você não quer. Porque todos nós estamos inseridos em uma missão. Todos nós estamos inseridos em uma missão. Você está engajado em uma missão. Imagina, você transborda o coração, né? Você tem o teu coração, está ali apaixonado por Jesus. E de repente você sabe de alguém, você deve abrir a sua boca para falar de Jesus para essa pessoa. Você, o que é uma testemunha? E você pode mudar a vida do teu colega de trabalho, teu colega de faculdade, enfim. Alguém que convive com você, um familiar. Tem uma outra desculpa, que eu ouço isso ao longo de muitos anos. Mas eu não tenho capacidade. Isso é um erro. Não depende da capacidade humana, mas sim da capacidade de quem nos envia e de quem nos chamou. Eu não tenho capacidade. Quem te falou isso? Quem dá desculpa não produz resultados. Não depende da capacidade humana, mas sim da capacidade que foi conquistada na cruz do Calvário. Segura um pouquinho, Dani. E eu lembrei de uma canção, eu acho que era em dó naquela época, né? Tenha dó de mim, né?
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quem lembra dessa canção? Ludmila Ferber, pastora Ludmila Ferber. Tudo que Jesus conquistou na cruz, acho que eu errei a nota, né? Não importa, tenha dó de mim, sou teu pai, né, cara? Por isso que eu falei, para aí, que eu... Então não depende da nossa capacidade, depende de Deus que nos enviou. É diferentemente de um músico. Para tocar tem que ter capacidade, tem que saber tocar. Mas para ser comissionado a missão de trazer as boas novas, irmão, a capacidade não é tua, é Deus que te capacita. Então não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. É sobre Ele. Não tem a ver com o que fazemos, mas com o que Ele fez por nós. Vou repetir, não tem a ver com o que fazemos, mas o que Ele fez por nós. Eu sou eternamente grato por aquilo que Jesus fez pela minha família e tem feito por mim todos esses anos. Essa gratidão não pode sair do nosso coração. Pregar o Evangelho, batizar pessoas, fazer discípulos, curar os enfermos e expulsar os capirotos. Missão da igreja, nossa missão, minha e sua. Minha e sua, pregar o Evangelho, batizar pessoas, que é um ato público de expressão de fé, fazer discípulos, né? Então, quantos discípulos nós temos ao longo desses anos? Aí você começa a entender os princípios de Jesus. Às vezes eu vejo alguns irmãos dando testemunho, abrindo seus lábios, dizendo, olha, Jesus me mudou, eu era assim, eu era assado. Eu digo, meu Deus, como Deus muda as pessoas. Você não precisa ir para uma outra nação para fazer missão, porque você já está inserido em uma missão. Mas se Deus chamar, amém. Mas isso não é uma desculpa. E quando fala missão, nação. Irmão, tem uma nação do lado da tua casa. Tem uma nação chamada Bairro Salomé, Bairro Umbu, Aparecida, Maria Regina. Tem uma nação chamada Bairro Bela Vista. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem uma nação chamada Bairro Tal, fulano de tal. Tem uma nação chamada Alvorada City. Bem-vinda, Alvorada. Essa é a nossa nação, gente. Essa é a nossa nação. Isso aqui é forte. Aperta o cinto, vai pegar você. Nós precisamos abandonar a cultura de espectadores, onde apenas alguns ministram e outros assistem. Sim ou não? Isso é uma cultura que não é de Deus. Essa cultura foi introduzida na igreja, aonde alguns ministros e outros assistem. Somos uma comunidade de sacerdotes, todos nós, onde nós temos que testemunhar Jesus. Não é só eu que sou testemunha. Não é, queridos. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, um grande evangelista. Ele dizia que o evangelho de Cristo é como um leão dentro de uma jaula. Inventa de abrir a jaula. Esse leão sai para devorar. E o evangelho, quando ele é exposto, ele vem sobre você de uma maneira extraordinária. Ele causa uma mudança tão poderosa que você se dá conta e diz, meu Deus, eu tenho mudado em tantas áreas da minha vida. E essa mudança, ela não é estereotipada, externa, ela é de dentro para fora. E não é aquilo que eu tenho que te enfiar a goela abaixo e dizer, se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. Tudo bem, talvez já existiu esses pregadores, eu não estou condenando eles, mas a questão é da mudança. Eu quero fazer uma pergunta nesse momento, já que nós estamos falando sobre a missão da igreja. Quem aqui nesse auditório acredita que Deus tem feito, Jesus, através de Jesus seu Filho, uma mudança na tua vida? Você tem vivido uma mudança? Levanta bem alto a mão.
Vamos aplaudir o Senhor. É unânime isso. Isso é maravilhoso. Aleluia. Porque isso é lindo. É uma mudança de dentro para fora. Amém, gente? É de dentro para fora essa mudança. E essa mudança é extraordinária. Ela é de dentro para fora. Você começa a mudar. Eu já estou na reta final da minha mensagem. Precisamos ser testemunhas, mártires. Quantas pessoas foram testemunhas, literalmente no sentido de passar por martírio, de perderem as suas cabeças, como Paulo perdeu a sua cabeça em Roma, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não queria ser crucificado como seu Senhor, ele não era digno, como alguns dos discípulos que foram arrastados, esfolados vivos. Vocês sabem que o apóstolo João, pegaram ele e colocaram ele dentro de um caldeirão, o João aqui da Bíblia, dentro de um caldeirão de óleo fervente, ele saiu ileso, só se limpando. Sobrenatural, gente. Saiu se limpando daquele caldeirão quente. Foi o único discípulo de Jesus que morreu na velhice, de morte natural, exilado na ilha de Pátimos. Eu fico imaginando a cara do imperador olhando, dizendo, deve ter derretido. Sai ele de dentro do caldeirão, se limpando do óleo. Esse era o cara que encostava a cabeça no peito de Jesus. Quanto mais íntimo de Jesus você for, as batalhas não vão te segurar, as guerras não vão, porque você está guardado nele. Esse texto é outro texto que me chama a atenção agora em Mateus capítulo 16, do 18 ao 19. Eu lhe digo que você, Pedro, ou Petrus, né? Petrus. Você sabia, deixa eu trazer um conhecimento histórico. Eu tive na cidade, em novembro eu tive em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na Serra do Rio, cidade imperial do nosso imperador. Então, por que foi colocado o nome de Petrópolis? Cidade de Petrus. Petrus e Polis. Polis é cidade, cidade de Pedro, onde Dom Pedro morava. E aqui nós recebemos uma cidade em homenagem à cidade imperial, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Aqui Jesus chega para esse cara que era faca na bota. Se fosse gaúcho, era faca na bota. E eu lhe digo que você é Petrus, ou Pedro, e sobre esta pedra, não era sobre Pedro, mas sobre esta pedra, ele está falando dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aqui entenda algo sobre a igreja. Não está falando da estrutura da igreja, dos tijolos da igreja, se tem telão de LED ou não, se é preta, se é branca, se é bege. Está falando de uma igreja viva que se move, que sou eu e você. Eu e você somos essa igreja. É uma igreja viva que anuncia as boas novas, como cantava Marcos Witt nos anos 90, somos el pueblo de Dios, somos o povo de Deus, chamado para anunciar, chamado para proclamar as boas novas do Evangelho. Irmãos, quando nós passamos do ponto, nós perdemos o sentido do Evangelho. E aí nós passamos a cuidar da vida dos outros e não da nossa vida. E aí nós começamos a arrumar 1001 desculpas. Nós precisamos ser testemunhas. E eu expus para vocês aqui o plano da promessa de Deus desde o jardim. Começa no jardim, termina no jardim. Que eu e você possamos ser testemunhas.
Eu quero pregar o evangelho. Abre a sua casa para um pequeno grupo, futuramente. Abre a tua casa, abre a tua sala. Quantas pessoas podem ser alcançadas dentro da tua casa, na tua garagem? Eu não tenho uma garagem, tenho um galpão, não tem problema. O teu celeiro vai se transformar num fogaréu. Quantas pessoas podem ser salvas, podem ser alcançadas pelo poder do evangelho? Nós precisamos entender isso. O descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Eu e você temos uma missão, estamos engajados numa missão. Hoje nós estamos aqui participando da ceia. Por quê? Porque alguém morreu por mim e por você. O Cordeiro Imaculado morreu por mim e por você. E que nós possamos valorizar isso, amém, queridos? Que você possa entender isso, qual é o papel da igreja, a missão da igreja. Nós temos uma missão: testemunhar, dar testemunho. Se somos 400, 500, podemos ser 1.000, 2.000, 3.000. Amém? Sendo testemunho, sendo testemunhos de Jesus. Eu queria que nesse momento você se colocasse em pé no teu lugar. Aleluia. Eu quero ler o texto da Bíblia ainda em pé. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar na tela. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante. Sagrada Escritura diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vou chamar os nossos irmãos que vão nos auxiliar para servir a ceia. E a igreja pode sentar, por gentileza. Eis aqui um texto da ceia do Senhor, o quanto é importante nós entendermos sobre a ceia do Senhor, a importância desse momento que temos como igreja. E nesse momento nós vamos, eu e o pastor Everton, nós vamos consagrar os elementos da ceia. Eu queria que, antes disso, você curvasse a tua cabeça e examinasse, olhasse para dentro de você. Isso é algo que ninguém pode fazer por nós, mas nós podemos nos autoexaminar. Talvez se você está com algum peso no teu coração, você pode dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, e Ele vai perdoar os teus pecados. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. A igreja não é o tribunal dos julgadores. A igreja é um hospital onde as pessoas entram doentes e são curadas, saradas. Aqui é a casa dos pecadores. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós estamos diante do justo juiz, Deus Pai, e do seu advogado fiel, que é Jesus.
Aqui somos lavados, redimidos pelo seu sangue que verteu na cruz. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos erros. Como disse o rei Davi, não retires de mim o teu Santo Espírito. Humilhe-se na presença do Senhor. Sonda, Senhor, nosso coração. Talvez a nossa oração diante da tua mesa é que temos negligenciado a nossa missão. Que possamos voltar para a tua mesa nessa noite, como um exército diante de um comandante. O Senhor nos delega de novo nessa noite, a cada um que está aqui, aqueles que talvez pensaram que os sonhos morreram, aqueles que talvez têm se sentido inferior por suas falhas, seus erros, aqueles que estão cansados, Senhor, que possamos nessa Santa Ceia, como igreja, neste lugar, nos colocarmos de pé, após sairmos deste lugar, como uma força, com um renovo, que o Senhor, ao partir o pão e ao entregar o cálice, possa fazer esse movimento em cada pessoa que aqui está, que possamos sair daqui fortalecidos, Deus. Deus, nós consagramos todos os pães que vão ser entregues junto com o cálice, mas que possamos entender que Tu és o pão da vida, Tu és aquele que pagou o preço, Tu és aquele que nos alimenta, e Tu estás à mesa nessa noite dizendo: ei, eu tenho um pão aqui, novo, apenas venha, coma desse pão, venha ter parte comigo nessa missão. Seja renovado nessa noite. Pai, nós consagramos e abençoamos a cada partícula de pão, mas que possamos ter esse entendimento, que Tu não és apenas o pão da vida, mas Tu és aquele que nos alimenta. Mas para ter alimento precisamos nos achegar a Ti, que possamos nos achegar cada vez mais perto de Ti, ao ponto de encostar a nossa cabeça no Teu peito como João e dizer: Pai, fala, traz um alimento novo nesse ano de 2025 sobre essa igreja, sobre a vida de cada pessoa, sobre a liderança, sobre os pastores, sobre aquilo que precisa ser feito, porque nós temos uma missão e nós não vamos negligenciar essa missão, e vamos seguir firme no propósito que é Teu, não nosso. Para a Tua honra e glória nós oramos, Pai. Senhor, nós consagramos todos os cálices a Ti nessa noite. Obrigado, Pai, pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário, sangue este inocente. Obrigado pelo Teu perdão, pelos nossos pecados, porque Tu nos redimiu, quitou a dívida que era contra nós. Pai, obrigado, Senhor, por esta morte de cruz que nos trouxe, a Tua morte nos trouxe vida, e hoje podemos nos assentar à Tua mesa e comer do pão e beber do cálice. A você também que está em casa conosco na transmissão, você pode separar o teu cálice, a tua partícula de pão, para participar conosco. Amém. Queridos, você, enquanto o ministério de louvor vai adorar o Senhor, você aguarde sentado, os nossos irmãos vão passar, e você que vai participar da ceia, então você pegue o teu cálice. Eu sempre gosto de ressaltar que na parte superior aqui do cálice tem uma partícula de pão, então cuidado quando você abrir, para que esse pedacinho de pão não caia. Adoramos o Senhor. Desde o ventre me conheces, Tu me escolhestes para Ti, por moedas de prata Te vendi.
escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim. Agora vivo em ti. Redentor, Redentor, teu amor Me libertou. e agora E agora vivo em ti. teu amor nos libertou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Redentor, teu amor Me libertou. e agora vive em fim. Teu amor Me libertou de mim. E agora vivo em Vamos colocar em pé, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um momento tão maravilhoso da igreja, onde nós somos bem-vindos à mesa do Senhor. Todos nós. Todos nós. Pai, obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos reconciliados. A palavra diz que nós somos reconciliados. Pai, nós cremos nesta nova estação que estamos vivendo, extraordinária, que antecede uma colheita abundante e gigante. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por cada família que congrega nesse lugar, do menor ao mais velho, inclusive aqueles que estão para nascer, que estão no ventre. Pai, nós abençoamos esta casa de oração que tem uma história construída nessa cidade, uma história poderosa. Pai, nós Te louvamos nessa noite, nós engrandecemos o Teu nome como corpo de Cristo, como pessoas engajadas numa missão. E ainda veremos milhares de pessoas sendo salvas, milhares de pessoas sendo alcançadas, não só em Alvorada, mas nessa região metropolitana. São tantas pessoas, a você que está online conosco, talvez até mesmo de outro país conectado conosco. Pai, a palavra tem poder para alcançar o inalcançado. Deus, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Obrigado, Jesus, obrigado. Então você pode nesse momento comer do pão e beber do cálice. ele se levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao
ressuscitou. Ele se levou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Redentor, teu amor me libertou de mim. Redentor, Redentor, teu amor me libertou de mim. mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, diga, mais ao terceiro, e mais ao terceiro dia, a culpa que era minha, mais ao terceiro dia, mais ao terceiro dia, e a culpa que era minha, ele, mais ao terceiro dia, a culpa que era minha, ele se levou. Quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, Jesus morreu por você. Fale isso para ele, dá um abraço no teu irmão, cumprimente ele. Aleluia. Terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si Mas ao terceiro, no terceiro dia, toda a culpa que era minha, toda a culpa que era minha, ele levou. Mas ao terceiro, ele ressuscitou. A culpa que era minha, mas ao terceiro dia, a culpa que era minha, mais uma vez, mais ao terceiro. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz, amém? Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Que maravilha. Então, como nós falamos, você pode depois acessar essa mensagem no canal do YouTube da igreja, e o pessoal tem feito o recorte dela também, durante a semana sobe, você pode assistir novamente, você pode compartilhar. Queridos, eu quero nesse momento, estamos dentro do horário, estamos bem no horário, eu quero falar sobre o projeto da frente da igreja. Hoje nós tivemos uma reunião importante de alinhamento com todos aqueles que servem aqui na igreja, todos os que são voluntários, de todas as esferas. Poucas pessoas faltaram, mas estava a maioria, 90% das pessoas. E eu quero mostrar para vocês, desde que nós viemos para cá 4 anos atrás, nós priorizamos aquilo que era prioritário, aquilo que era realmente de mais importância. E dentro desses 4 anos a gente foi fazendo aquilo que estava no script em primeiro lugar. As primeiras coisas que foram feitas aqui foi banheiros e auditório.
O auditório ainda está inacabado, tem muita coisa, a gente quer mudar, melhorar esse piso, tem outras coisas que a gente quer fazer. Mas foi colocado fogo, foi feita elétrica toda nova desse prédio. E fizemos um investimento de quase 160 mil em salas de aula o ano passado. Tem salas que ainda nós não estamos usando, vamos utilizar. Estamos agora pleiteando um aumento de carga, juntamente com a CE Equatorial, para que a gente possa colocar ar-condicionado, climatizar todas as demais salas e o segundo auditório, que é um auditório ali que vai ter capacidade para 50, 70 pessoas. Eu acredito que 50, 60, talvez não 70, porque, né, mas vai estar climatizado. Nós temos uma ideia de, enquanto nós estamos adorando aqui, vai ter uma bateria, vai ter um violão, as crianças vão estar fazendo o culto deles simultâneo lá, vai ter a igreja das crianças, vão estar adorando lá também, né? Reuniões de liderança e tantas outras coisas que a gente sonha para a igreja. Fizemos cozinha, temos almoxarifado, assistência social, estúdio, tudo muito bem organizado. Temos uma área inexplorada ainda para aumentar o estacionamento lá nos fundos. Queremos, quem sabe, até setembro fazer o nosso galpão Galdério, né? Para nós. Pode aplaudir o Senhor, tchê, aleluia. O gaúcho gosta desse negócio, né? E aí a galera que gosta de um carreteiro, gosta de um churrasco, se prepare que nós vamos engordar mais uns quilos, né? Então a gente quer ver se a gente faz esse galpão para a gente ter o nosso espaço lá atrás, né? Esse lugar é nosso, a gente só vai sair daqui no momento que Deus falar ok, amém? Estive conversando com o proprietário, que é uma pessoa muito digníssima, uma pessoa muito correta, e ele disse, pastor, vocês podem, a gente não tem intenção que vocês saiam daqui, e muito menos nós também, né? E nós temos então um outro projeto, o projeto 100 e o projeto 200 financeiramente, o projeto 100 nasceu no coração do pastor Everton, lá no primeiro prédio, quando a gente em 2014, eu sou bom de dado, 2014 nós nos mudamos para o ginásio da Maringá. Então imagina, fazem 11 anos atrás, né? Nós já estamos no terceiro prédio e nós não queremos sair daqui tão cedo. À medida que a igreja vai crescendo, nós vamos fazendo 2 cultos. Nós não temos hoje ainda um culto de manhã, eu sei que muitos querem e pedem, porque ainda a gente tem um vazamento de som, amém, queridos? E essas coisas são caras, isolamento, essas coisas. Então hoje a demanda do culto à noite atende, amém, queridos? Atende todos nós temos espaço aqui. Então agora nós estamos com um projeto e um engenheiro fez o projeto da frente aqui da igreja, né? Um projeto muito legal e eu quero mostrar para vocês. Vocês querem ver? Eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar. Acho que dá para tirar o púlpito daqui. Pedir para a gurizada me ajudar. E eu quero mostrar para vocês. Vamos pedir para apagar as luzes aí para ficar um clima de cinema, né? Ó, nós vamos ter 2 portões. Nós vamos ter o portão de entrada e o portão de saída. Então nós vamos passar a ter 2 portões automatizados. Pode passar. Essa vai ser a frente. A cidade, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como diz o nosso novo prefeito e vice, a cidade vai começar a ter uma cara nova. Nós vamos ter a praça da cidade revitalizada. A praça vai virar um lugar que é o coração da cidade. A cidade toda vai ser revitalizada. E a gente sabe que isso não é da noite para o dia, né? E nós também, como igreja, queremos dar uma resposta para a nossa cidade, que nós amamos. E nós somos privilegiados de estar nos portais da cidade. E quem está nos portais da cidade são os primeiros que tem que profetizar. Amém? Então a gente tem que fazer uma frente top. Pode passar. Olha que legal. Aquelas letras lá serão em alto relevo. Vai ter um jardim bonito ali. Está vendo? Bastante carro importado. Aleluia. Glória a Deus. Profetiza, irmão. Recebe. Né? Recebe. Eu acho que só esqueceram de fazer o estacionamento das motos, né, Mauri? Tem que ter o lugar das motos, né? Aqui no muro ali vai ter essa parte aí legal. Vai sair aquele outdoor ali, né? A gente tem alguns queridos que estão acampados ali. Nem começou o acampamento para Roupilha, mas eles já estão ali, né? Pode passar, acho que tem mais alguma. Pode passar. A gente sonha com isso, né? Ainda vai ser brita, né? A gente vai britar, aqueles muros serão arrancados, aquela guarita será arrancada,
vai ser britado ainda, mas futuramente ou a gente vai fazer o PVS, né, pavimentar, ou até mesmo, quem sabe, até asfaltar. Deus vai nos dar a condição para isso. Agora o videozinho. Esse será o portão de saída. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Amém! Então a gente fica muito feliz, né, em poder mostrar isso e dizer para vocês que a gente ainda pode comprar toda essa área. Se tiveres fé como um grão de mostarda, né, então nós podemos. Às vezes quando eu olho para trás, o que já foi investido, isso não é para nós, é para o reino de Deus, né? É para o reino de Deus. Eu conheço grandes ministérios, igrejas tão expressivas em Porto Alegre, inclusive algumas que perderam tudo na enchente, tudo, literalmente tudo, né? Mas são igrejas que se reconstruíram, são igrejas muito generosas, são igrejas maravilhosas. Graças a Deus nós não tivemos a água que invadiu aqui, mas a gente pôde usar o espaço da igreja para servir a muitos e servimos a muitos, né? Então, queridos, nesse momento, queria chamar o pastor Everton aqui. Nós vamos estar orando, nós vamos lançar novamente o projeto 100 e o projeto 200. Como funciona isso, né? Na realidade, diante desse projeto, o custo desse projeto é 30 mil, tá? Deixa eu dizer isso para vocês. É um momento de ceia, nós estamos aqui com mais de 80% da igreja é membro da igreja, né? Aquele que é dizimista, aquele que colabora, que contribui. Então, mais de 80% da igreja, da membresia da igreja está aqui. O custo que nós temos é 30 mil. É baixo em vista do que já foi investido. Só esse forro foi 50 e poucos mil. Só de elétrica nós gastamos quase 60 mil com mão de obra nessa igreja. Então, nós vamos ter uma frente, nós vamos ganhar espaço para mais estacionamento. Ele vai ser muito mais iluminado, muito mais iluminado. Vamos ficar com uma frente linda, extraordinária. E depois de lá, a gente vai para os fundos, onde o nosso sonho é fazer quadras de esporte, ampliar o estacionamento, o nosso galpão Galdério, que agora vai ter que sair, né? Então o projeto 100, como que ele funciona? Nós temos a Carol e a Cíntia que já estão lá postos. Alguns de vocês já conhecem, já sabem. O projeto 100 é um valor à parte que todo mês, olha, eu vou me comprometer com R$100, todo mês eu vou fazer o Pix para a conta da igreja, para que nós possamos, né, apagar aquilo, as prestações, até daquilo que nós vamos comprar, mão de obra, da grade que vamos fazer com serralheria, a questão de o pedreiro, né, a parte da execução, tem que fazer um vigamento para preparar isso aí tudo, amém, queridos? Depois tem caçamba para limpar tudo, isso tudo tem dinheiro, então o custo disso é 30 mil. Talvez você chegue hoje e diga assim, pastor, eu quero dar 10 mil, glória a Deus, você pode parcelar no cartão. Amém? Estou falando sério, amém? Eu quero, além de projeto 100, eu senti te dar um valor, é você e Deus. Nós não estamos, né, Everton, estipulando um valor aqui, mas nós estamos falando isso para a igreja. Quem quer ver uma frente linda da igreja? Eu quero, gente, eu quero, amém? Esse ano nós vamos ter uma conferência extraordinária de 4 noites, e vai vir gente de peso aqui em maio, 20 anos de celebração da seda. Nós já estamos em tratativas, e nós queremos inaugurar, começar essa obra. Agora, graças a Deus, a temperatura caiu um pouco, aleluia, oh Jesus, aleluia, né? A gente está até igual, até em homenagem à chegada do outono, né? Estamos combinando, eu e o Everton, né? Então, o outono chega dia 20, boa essa, né? Então, nós amamos vocês, amamos a igreja, amamos essa terra, nós somos, como eu disse, estamos na entrada da cidade, nós queremos também honrar Deus e honrar nossa cidade. Amém? Então, eu louvo a Deus pela tua vida. E se você quer ajudar, se você sente no teu coração, eu queria nesse momento que você, vamos colocar em pé como igreja. E se você quer ajudar de uma maneira ou outra, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar por você. Amém?
para a gente orar por você. Essa igreja tem gente muito generosa, e nós queremos orar. Você pode chegar bem aqui na frente, e você que está online, né, conectado conosco, você também pode fazer o teu Pix, e no Pix você pode dizer a minha oferta de generosidade para o projeto de estacionamento da igreja. Você pode fazer também. Eu me lembro que uma vez na pandemia, a gente estava fazendo uma live, a igreja estava vazia, e um empresário amigo meu lá de Canoas, ele mandou 90 cestas básicas. Ele viu a chamada, no outro dia a sua esposa ligou para nós, e ele trouxe ali 90 cestas básicas. Vamos orar, gente? Eu creio que a gente vai terminar essa obra rapidinho. Você crê nisso? Everton perguntou isso, são 5 parcelas, amém? São 5 parcelas. Então a gente está fazendo esse levantamento e a gente quer começar o mais rápido possível. Amanhã de manhã tem uma reunião com o pedreiro, para que a gente já comece a execução e a gente mais tardar quer inaugurar isso início de maio, antes da nossa conferência. Amém, queridos? Estenda as mãos para cá. Oh Jesus, aleluia. Se alguém quiser falar conosco no particular, né, Everton? Procurar o pastor Everton, me procurar, você pode nos procurar. Depois que a gente orar aqui, eu vou pedir um favor para você. O pastor Everton vai continuar dando alguns avisos, e vocês podem ir lá e dar um nome para as meninas, tanto para a Carol como para a Cíntia, e elas vão ficar com o nome de vocês ali. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer. Eu te agradeço porque eu já vejo esse projeto pronto, esse projeto pronto pela fé. Abençoa aqui cada família, cada contribuidor, não só os que estão aqui na frente, aqueles que estão online nos assistindo, aqueles que estão no banco, mas eu sei que são generosos e estão engajados conosco. Pai, nós abençoamos a vida de cada um aqui que vai contribuir com 100, com 200, eu não sei, talvez com 1.000, com 10.000, eu não sei qual é o voto, Senhor, qual é realmente o que cada um está propondo no seu coração. Mas a Tua palavra diz que aquele que dá com alegria, ele receberá a sua porção. Pai, nós oramos neste momento, nós te louvamos pela vida de cada um. Pode orar, pastor Everton. Pai, nós te agradecemos não só pela receita que vai entrar, mas por tudo que, de uma forma de clareza, nós vamos estar trazendo para a igreja. E acima de tudo, Senhor, os testemunhos, Senhor, da fé em ação, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, tendo a nossa fé provada, sim, Senhor. Nós sabemos muitas vezes que aperta daqui, aperta de lá, mas o Senhor está conosco. Como falamos, o Senhor nos guia, o Senhor tem nos guiado nesses 20 anos. Pai, nós agradecemos, Pai, porque nós cremos que muito mais que o valor que estipulamos, Senhor, é aquilo que o Senhor tem para derramar sobre cada vida, Senhor. Assim como o pastor Leandro, as pessoas que estão conectadas, as pessoas que são generosas, que estão no banco também nessa noite, Pai, é uma comunidade, Senhor, é uma igreja, Senhor. Senhor, que possamos aprender, Senhor, a ser pertencentes, Senhor, a algo que é o Teu reino. O Senhor nos chamou para uma missão e nós estamos aqui cumprindo uma parte da Tua missão. Obrigado, Deus, por cada testemunho que ainda vamos ver de pessoas se achegando. Nós colocamos, Senhor, também neste momento, Senhor, toda a mão de obra que vai executar essa obra. Senhor, que o Senhor possa ir à frente, cuidando todos os detalhes daquilo que vai ser investido, Senhor. Nós fazemos isso para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já proveu e ainda vai prover nesse ano maravilhoso. Nós oramos em Teu nome, Pai. Amém e amém. Vamos fazer o seguinte, você pode voltar para o seu lugar, nós já vamos encerrar o culto.